Destaques do mercado agrícola, com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, acho que os nossos amigos do canal Terra Viva. A satisfação de estar de volta aqui no nosso estúdio. Vem água por aí no fim de semana Muita todo, chuva hein? tá vindo. E o pessoal dos bloquinhos vai se refrescar, porque é o fim de semana dos bloquinhos. Não, quem anda de carro pode ficar prestando atenção, porque nunca teve tanto bloquinho na rua no pré-carnaval de São Paulo, que está se tornando a capital do bloquinho do pré-carnaval. Interessante como cresceu o carnaval paulista, né? Que era praticamente inexistente, pelo menos do meu ponto de vista do Rio Grande do Sul, não existia, assim como não existe na minha terra também, né? Pois é, mas tem uma frase antiga aí, não sei quem que falou, São Paulo é o túmulo do samba. Não é mais. Não é mais. Já não é mais. Vamos lá, o que temos para hoje aí? Tavinho, acompanhando aqui o nosso mercado agrícola, predominância de altas hoje. Boa notícia para uma sexta-feira, né, Tavinho? Finalizar a semana com algumas notícias boas para os nossos produtores. Boa. Com exceção da soja, aqui que estou vendo está começando a cair um pouquinho. Abriu o dia com estabilidade, caindo 0,1% nesse momento. Milho está estável, sem alterações. Trigo subindo. Tinha caído ontem, 0,8% lá na Bolsa de Chicago. Arroz em casca também sobe um pouquinho, 0,1%. Na Bolsa de Nova York, açúcar volta a subir, 0,6%, 0,5% agora há pouco. Suco laranja continua com o principal destaque também, 3,1% de alta. Está difícil o suco laranja, hein, nesse preço, né? É difícil. Impressionante, pouca oferta global. Brasil praticamente o único fornecedor, né? Cacau também voltando a subir, 0,5%. Na contramão, algodão caindo um pouquinho, 0,1%. E o café arábica, que sobe num dia, cai no outro, sempre mercado muito volátil, no momento perdendo aqui 1,1%. Petróleo lá fora caindo, 0,5%, 78 dólares o barril do tipo Brent, é aquele que é referência para o nosso aqui. Mercado financeiro com dólar voltando a subir aqui, 0,8%, 4,96 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações com uma leve queda de 0,5%, está vendo? Ok. Bom, o Silmar falou que não ia comentar, porque eu cheguei abrindo a internet ali, saíram novos números do censo aí, e são manchetes. O Silmar falou, não vai me perguntar nada disso, que eu não vi nada disso, então não vou perguntar. Mas eu já falei e vou repetir aqui agora. Não está na manchete do UOL. A manchete do UOL fala, diz que o censo trouxe novos resultados. Vale a pena dar uma conferida, viu? Tem as regiões que têm maior número de estabelecimentos médicos por habitante, né? E, pasmem, entre as 10 maiores, 2 cidades lideram o ranking no interior do estado de São Paulo. Presidente Prudente e Marília, onde eu nasci. Marília eu até entendo, porque Marília é uma cidade universitária, tem 2 faculdades de medicina, tem faculdade de veterinária, tem muitos consultórios, é a base regional da medicina avançada naquela região ali da Alta Paulista. Então tem uma grande concentração mesmo. É interessante. Agora, chama atenção a manchete que não está no UOL, mas está no Globo, porque cada um pinça uma coisa. Lá no Globo.com tem que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que a soma de todos os hospitais e escolas juntos. Aí eu até tem alguma coisa errada aí, né? Você falou que não ia falar, não fala. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Que negócio de medicina de pobre é igreja, né? Então, lamentavelmente, o Brasil, com o avanço da... E o Rio de Janeiro lidera entre as 10 cidades que têm mais estabelecimentos religiosos por habitante, o Rio de Janeiro lidera em 8 ou 9. Só uma, acho que só uma. Chama atenção, Rio de Janeiro. Chama atenção. Antiga capital da República. A gente comenta do censo, muita gente fala, mas o censo é base fundamental. Agora a gente pode falar de modo geral, porque, inclusive, a gente chama atenção, e eu fiz campanha para o censo aqui, para que as pessoas falassem corretamente o que elas têm em casa, quanto elas ganham, porque a informação que você fornece para o censo do IBGE, ela é privada. Depois ela vai ser pública quando ela é tabulada. Então, é o resultado final. E isso serve de política para que os governos façam política. Né? É fundamental. Definição de políticas públicas. Saber quantos analfabetos você tem, quantas pessoas ganham, quantos hospitais tem em cada cidade, quantas escolas públicas, quantas igrejas tem, enfim, né? É fundamental isso, né? O pessoal não tem noção disso. Fundamental para a definição de qualquer política pública. Aliás, no Brasil aqui demorou para sair o censo, nessa segundo censo. 2 anos além do previsto, que é normalmente de 10 em 10 anos, né? Que já é bastante tempo, né? País jovem ainda, que muda muito rapidamente, né?
Então, tem alguns resultados surpreendentes. Um deles é esse aí, tem mais igreja do que hospital, né? E o escola. censo agropecuário também é fundamental, já que nós estamos aqui, ele é fundamental para você saber. Então, por exemplo, lembro quando saiu o censo do IBGE, o agropecuário, até agora, recentemente, eu comentei com um amigo que é criador de guzerá, que eu falava dele para você no carro, inclusive, e eu falei, você viu, o Brasil tem mais gente, mais boi do que gente, 232 milhões de cabeças de gado. E ele falou, ó, Tavinho, ele é do serviço público, né? Ele falou, ó, e também é criador. Ele disse, ó, tem gente aí que diz que tem bem mais que isso, é algo em torno de 250 milhões. Então, alguém escondeu. Aí eu falei, então, e a curiosidade é que a população diminuiu em relação ao censo anterior. Ele falou, isso aí também é o seguinte, pode ter gato na tuba, porque tem gente que diz que muita gente não respondeu o censo. Sim. Então... realmente, foi uma deficiência do censo, muita gente que não respondeu. E uma das razões disso foi a questão da pandemia, né? Só com medo de atender gente de fora, etc. Infelizmente, não foi um censo perfeito, não. Bom, você falou de café aí, vamos falar do consumo de café, que eu mostrei aqui, que cresceu quase 1,7% no ano passado. Eu sou um exímio bebedor de café. Também. Eu já tomei uns 6, 7 cafés até Chama agora. a atenção que, independente do preço, né, que até tem subido ultimamente, não cai o consumo, né? Não. Você diminuir um pouquinho, mas não cai o consumo por qualquer faixa da população, né? Isso serve tanto para o Brasil, como para o exterior também, né? O consumo externo aqui, consequentemente a demanda pelo café do brasileiro não para de crescer, né? É uma bebida universal. A bebida universal, e eu prestei homenagem na terça-feira, na quarta-feira, inclusive, não, na segunda, desculpe, no meu boletim para a Band News FM, porque nós tivemos na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, o feriado de aniversário da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo cresceram com a força do café. A pujança do café é que impulsionou a economia da cidade de São Paulo. Então, Edifício Martinelli, primeiro Arranha-Céu, Teatro Municipal, enfim, as mansões dos Barões na Avenida Barões do Café, na Avenida Paulista, tudo isso vem de um ciclo virtuoso do café no final do século retrasado e começo do século passado. E São Paulo é a cidade onde o café movimentou a nossa economia. Não é mais o principal produto do agronegócio paulista. Hoje é a cana-de-açúcar. E era uma época em que era a base da economia brasileira, era o café, né? Primeiro foi o açúcar, o ciclo do açúcar, depois o ciclo do café, já no século XIX para o século XX. E o Brasil praticamente dominava o mercado inteiro, né? Ou seja, café era sinônimo de Brasil, e vice-versa. Pois é, mas nas padocas de São Paulo ele continua, viu? Aproximadamente o número calculado é de 230 milhões de xícaras de café por dia. Bota café nisso. Bota café nisso. Mas a gente ainda não é o principal consumidor da bebida café, ainda é o americano, né? Estados Unidos. Engraçado isso. Lá também, aqui a gente toma cafezinho, lá eles tomam canecão. Assim, e né? aguado. Aguado. Né? E quente, né? E quente. Não consigo tomar aquela temperatura. Vem cá, vamos falar da produção industrial que cresceu também. 1% no mês de dezembro, fechando com taxa positiva, número pequeno, de 0,2%. Chamou atenção esse número do IBGE que foi divulgado hoje. Não se esperava um crescimento da produção industrial em dezembro. Não é mês de muito agito em termos de produção industrial. Cresceu acima de novembro foi 0,7%, dezembro surpreendeu um crescimento de 1,1%. Chamou muita atenção, a quinta alta consecutiva, chamou extremamente a atenção por conta desse aumento num mês que normalmente isso não acontece. Agora, o saldo do ano ainda foi fraco também, um aumento de 0,2%. Se você pegar o acumulado, teve altos e baixos durante o ano, né? Mesmo com essa alta em dezembro, não foi possível melhorar muito o índice do ano. Mas foi melhor do que 2022. Estou vendo aqui 2022 foi menos 0,7% e 2023 mais 0,2%. Então, pouca coisa, mas pelo menos uma mudança de perfil em relação ao ano anterior, que foi fraco. Aí teve efeitos retardados de pandemia, tem uma série de problemas, guerra da Ucrânia, aumentou muito o custo de produção industrial. Então, um conjunto de fatores negativos que influenciaram na queda de 2022. 2023 já é um ano bem melhor. A gente pode ocupar que o próprio PIB cresceu, né? Sim. Acima da expectativa, inclusive, e a indústria ajudou. Embora o grande fator de crescimento da produção, inclusive industrial,
foi para o setor de alimentos, que tem a ver com o agronegócio. Chamou a atenção. Primeiro foi a indústria extrativa, agora chamou a atenção no mês de dezembro. Segundo, o setor de alimentos. O setor de alimentos, em apenas 6 meses, que foram os últimos 6 meses do ano, cresceu nada menos que 9,1%. Grande produção de soja e milho, que a gente comentou aqui, mesmo com um preço menor, a produção cresceu bastante no ano passado. Foi a produção recorde de grãos, lembra? Então, isso contribuiu bastante para esse salto aqui na indústria de alimentos, que é a indústria processadora daquilo que a gente colhe lá no campo. 9,1% em 6 meses. Foi isso que ajudou a levantar esse índice do ano todo, né? Como sempre, né, também. Em tempo, e aproveitando o gancho, o governo federal lançou também, e o vice-presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já tinha avisado, quando tomou posse junto com o Lula, que daria aí um chacoalhão e um incentivo à indústria. E foi apresentado essa semana aqui pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, um programa de incentivo e liberação aí de financiamentos a preço baixo, né, a juros baixos, para incentivar micro e pequenas empresas, que representam aí o grosso do setor industrial no Brasil. Tem toda essa nova política industrial lançada pelo próprio presidente Lula, né, semana passada, chamou muita atenção aqui, embora com algumas críticas de parte do setor industrial pelo certo predomínio que é a chamada indústria antiga, né, digamos assim, que inclui o setor automobilístico, né? Mas a Focus está anunciando um investimento de 16 bilhões hoje. Hoje em dia, o que se chama aqui investimento em produção industrial tem mais a ver com a indústria de alta tecnologia, né? E não a indústria chamada antiga, digamos assim. Eu falei da Focus, mas a GM também anunciou uma remodelação total na sua Mas é o chão, digamos assim, do presidente Lula, que trabalhou nesse setor, né? A vida inteira, inclusive como operário, né? A indústria automobilística. Então, ele tem uma certa queda por esse setor aqui, que já foi melhor no Brasil. Todo mundo tem a sua quedinha, né? Tem a sua paixãozinha, né? E quanto às críticas, ninguém escapa de crítica, né? A unanimidade, como é que dizia o Nelson Rodrigues? Unanimidade é burra, né? É burra. Toda unanimidade é burra, diz o Nelson Rodrigues. Aqui em São Paulo a gente fala é burra, mas se você quiser pegar o sotaque do Silmar, que é gaúcho, para ficar mais forte ainda, toda unanimidade é burra. Vem cá, e provando aí aquela lei da física que tudo que sobe desce, a China é o novo mico da economia mundial. Só duas coisas sobem, né? Ô, João, como é que é o slogan do super-homem? Para cima e para o alto, como é que é? Avante, para o alto e avante. É isso? Esse eu não me lembro. O super-homem, um personagem de história de quadrinho. Para cima e avante. E o outro é um personagem de ficção criado pela Pixar, do Disney lá, e é uma homenagem a um dos astronautas, um dos 3, que foi na primeira missão à Lua, que é o Buzz Lightyear, aquele bonequinho. Buzz Lightyear que diz, ao infinito e além. Então, se a China achava que ia ao infinito e além, que tombo na economia chinesa, hein? E a gente já vem falando disso, hein, Silmar? Você vem levantando a lebre. Basicamente, o setor imobiliário chinês, né, que está dando para trás. Né? Foi um investimento muito grande na construção de habitações lá, né? Movimentou muito a economia, ajudou muito. E se criou uma gigante, uma empresa gigantíssima lá, que é a Evergrande, que está falindo. Foi pedir dinheiro para o governo, inclusive. Agora, semana passada, foi decretada a falência dessa empresa. É a maior. É uma empresa de equivalente a R$1 trilhão. Como né? tudo na China, gigantesco. E quebrou, devendo, inclusive. E isso, claro, criou um problema seríssimo para o governo chinês, que vai ter que bancar todo esse prejuízo. Né? Posso levantar uma lebre? Eu já vi uma história dessa num país grande aqui, em cima Estados Unidos, o Lehman Brothers. Sim. Hã? Estados Unidos Crise começou uma imobiliária. quebra na economia, lá começou pelo setor imobiliário. Aquelas casas lá com financiamento de longo prazo, barato, todo mundo tudo tinha hipotecado, comprar. né? É tudo hipotecado. O negócio hipoteca lá, hipoteca, bancando outra hipoteca, não tinha fim o negócio. Tem mais um caso também, que você vai saber porque você é ligado. A Espanha passou por isso também. Setor imobiliário da Espanha, incentivo, hipoteca, caiu. Agora, a China, isso está afetando bastante o próprio PIB chinês. O setor imobiliário é muito forte, o conjunto da economia chinesa se investiu muito nesse setor. Aí quebrou a empresa, criou um rombo lá que o governo vai ter que tapar, né? Então, isso deu uma travada no próprio desempenho da economia. O próprio setor imobiliário, que era um fator de crescimento também, de ajudar no crescimento da economia, parou, né? Praticamente com essa crise toda. Então, a China aqui, a FMI está revisando as suas estimativas essa semana, está prevendo agora um crescimento de 4,6%, que é baixo pelos padrões chineses.
China que crescia 6,5%. Aliás, cresceu bem menos que isso até agora por conta da pandemia, né? Estava mostrando a recuperação, esperava uma retomada de índice em torno de 6%, a FMI reduziu para 4,6%. Pelos padrões chineses é pouco, né? Então, já é consequência desse problema. E eu chamo atenção também para um assunto que a gente sempre comenta aqui, principalmente quando eu dou carona. Aonde vai morar tanta gente em tanto prédio que se constrói em São Paulo? É verdade. Hã? Aonde vai morar? Impressionante que está vendo construção civil em São Paulo. Impressionante. É um encostado no outro. Outro dia eu tenho um amigo dono de imobiliária, eu estava conversando com ele. Eu falei, e aí? Ele falou, eu não sei o que eles estão vendo, porque está cheio de imóvel para alugar. Prédios gigantescos, né? Prédios gigantescos e caríssimos. Caríssimos. Então, eu não sei onde onde uma certa faixa de renda que simplesmente está mudando de casa, né? Porque uma certa rotatividade. Não há renda para tudo isso, né? Não, muito pelo contrário. Está provado por A mais B aí, inclusive pela Fundação Getúlio Vargas, que o brasileiro empobreceu perdeu o poder de compra nos últimos 10 anos. Alguns bilionários aceleraram mais ainda as suas fortunas. Mas, na média geral, caiu o rendimento do brasileiro. Então, fica aí o ponto de interrogação, porque eu também perguntei para um outro que é administrador de imóveis, de condomínios, de prédios. Fiz a mesma pergunta para ele, para outro amigo, e ele também respondeu, eu não sei o que eles estão vendo, que ninguém está vendo. Então, vamos aguardar. Tem gente comprando, tem prédios que são praticamente vendidos na planta, né? Tem. Impressionante. Comprando. Bom, vamos lá. Ok, Silmar, bom final de semana com chuva. Você vai sair algum bloquinho de carnaval, não? Não pretendo. Eu também não, estou fora. Mas lá na minha rua, já vamos fechar a rua lá, do lado da minha lá, vai ter um. Lá naquele, onde você gosta de ir lá de vez em quando comer um petisquinho lá, vai ter outro. Opa. Vai ter o dos garis. Isso eu estou falando só no nosso pedaço. Já nesse fim de semana? Tudo prévia. só nesse fim de semana aqui. Eu estou falando daqueles no nosso pedaço ali. Então, ó. Por que paulista, quando pula carnaval, levanta o dedinho assim? É uma pergunta que ninguém respondeu. Porque falta de jeito mesmo. Não sabe sambar, né? Desengonçado. Não sabe sambar, fica lá com... Bom final de semana para você. Igualmente, Tavinho. Bom fim de segura. semana para todo mundo.